Muito obrigado, doutora Débora Coelho, psicoterapeuta, bem-vinda ao Contraponto aqui da Rádio Guaíba. Doutora, quero saber, muitos casais realmente se separando nesse período, doutora? Os atendimentos online aumentaram nesse período? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Sim. Muitas tensões, eu não chegaria a marcar a questão da separação, né? Eu acho que o que é importante da gente pensar é que o amor, ele é um convite para estar presente, para estar junto, só que no atual momento o junto é muito junto. Nós perdemos não só a circulação, a rua, o contato, os outros espaços públicos, como carregamos os espaços públicos para dentro das nossas casas. Então a nossa casa virou escola, virou o ambiente de trabalho, é onde a gente socializa, né, onde a gente traz a família via aí a tecnologia, onde a gente se exercita. Então a tensão ela é muito maior, né, do que eu acredito que já tenhamos experimentado. E que também se coloca de que a gente precisa reaprender a estar juntos. E um dos fatores fundamentais, acredito que os colegas também vão concordar, é a comunicação. A gente tem muita dificuldade de se comunicar, né, Fabiana? Então eu diria que as pessoas procuram mais. Muitas perguntas chegam através do nosso blog também, que é para famílias, e como conviver com os filhos, como conviver com o marido, com a mulher, como conviver com pessoas com dependência química, então tudo que ficava camuflado agora não dá para esconder mais. Devido à intensidade e a presença sempre juntos, né? Pois a gente vai falar bastante sobre isso no programa. Muito obrigado, doutora Débora, bem-vinda ao nosso Contraponto. Minha querida doutora Sabrina Menger, que honra te receber mais uma vez também, muito obrigado pelo carinho, querida amiga, bem-vinda ao Contraponto, bem-vinda à Rádio Guaíba. O que tem chegado até você, a gente conversou sobre uma outra pauta, questão de 2-3 semanas, e agora a gente volta a falar agora sobre relacionamentos. O que tem chegado até as tuas consultas virtuais por aí, nesse período de quarentena, de isolamento social, agora já começando a termos um isolamento mais controlado, mas enfim, ainda segue muita gente em casa. Como é que tem sido? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos os colegas aqui, boa noite para todos os ouvintes. Obrigada pelo convite de novo. E realmente, né, minha última participação a gente estava aqui falando sobre saúde mental. E não é muito diferente do que a gente vai falar hoje, né? Tudo que a gente vai falar vai estar atrelado à saúde mental das pessoas. E o que tem chegado muito para mim nos atendimentos, eu trabalho muito com crianças e adolescentes, né? Então acaba chegando uma demanda também dos pais muito grande, porque a gente estava falando um pouco de relacionamentos amorosos, mas também existem outros tipos de relacionamento, né? Os pais sobrecarregados, com os filhos em casa também. Algumas escolas conseguem mandar atividades, outras não conseguem. O momento de parar para fazer as atividades com os filhos, fica tudo muito intenso agora. Todo mundo dentro de casa, os limites acabam se estreitando muito, né? Algumas fronteiras assim acabam ficando um pouco misturadas, o meu espaço, o espaço do outro, como respeitar isso, né? Quando isso assim, quando invade, quando não invade, acaba ficando tudo muito intenso, né? Aqui na capital, por exemplo, a gente tem, eu vejo que isso muda muito com as famílias, grandes famílias que moram em apartamentos, né? Em espaços físicos reduzidos, né? Isso acaba gerando também uma sobrecarga nas atividades diárias, consequentemente também uma sobrecarga emocional, psíquica, né, de todas as pessoas, dos pais, e acaba gerando então uma intensidade muito grande de todos os sentimentos, né? As pessoas estão reaprendendo a conviver, porque antes podia sair, fazer essas atividades na rua, e como a Débora disse, né, esses espaços públicos vieram para dentro de casa, e a gente nunca precisou lidar com isso no momento anterior, né? Então a gente vai, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo ao mesmo tempo, a gente vai errando, a gente vai sofrendo, as alterações de humor são constantes, porque sim, existe muita incerteza, existe muita insegurança, muita ansiedade, né? Então, e eu vejo assim, toda semana é um desafio novo,
Toda semana coisas novas acontecem e as demandas acabam mudando muito rápido, né? Então é uma montanha-russa dentro das pessoas. Legal, obrigado, doutora, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Nem perguntei por questão de cavalheirismo que deixaríamos as meninas primeiro, doutor, porque já lhe conheço, sei que o senhor concordaria. Doutor Rogério Cardoso, uma honra recebê-lo aqui no nosso Contraponto, estou com saudade de conversar com um amigo, bem-vindo. O que tem chegado até o senhor nessa questão relacionada a relacionamentos pessoais nesse período de isolamento social, doutor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. A honra é minha, ainda mais é uma honra quádrupla, porque eu estou conversando com 4 pessoas, e então é sempre interessante nesse momento de isolamento a gente poder falar, né? A Débora salientou a importância da comunicação, né? Então a gente poder se comunicar é fundamental. A doutora Ana Luísa falava de que os pacientes estão começando a voltar, né? Então, essa comunicação do que está bem, do que está mal, é fundamental. Mas eu gostaria de começar fazendo uma brincadeira a partir do início da tua fala, Fabiano. Dissesse que quem ama não mata, né? No início do programa. Não deveria, pelo menos, né, doutor? Eu acho que não deveria. Não, tá certo. Mas eu queria fazer uma observação. Assim, o amor é cego. Mas se eu tenho que conviver 24 horas, não há cegueira que resista. O fato de eu ter que conviver mais tempo, não ter as saídas de casa que se tem habitualmente para trabalhar, para passear, para fazer um happy hour, enfim, essas coisas todas, me obriga a ficar olhando coisas que na situação anterior a gente não via, ou se via não dava importância, ou dava para tolerar, né? Então, essa questão do aumento do convívio faz com que, eventualmente, situações prazerosas aumentem, mas situações desprazerosas, situações de conflito se agravem. E isso, então, é que leva maior número de brigas, desavenças e eventualmente agressões. Aumentaram as agressões domésticas, né? Aumentam também as agressões ao filho. Uma coisa é um filho que tu tá irritado e que ele vai para a escola e tu tem o dia inteiro ou um turno inteiro para te recuperar daquela irritação e receber o filho de braços abertos quando ele volta. E outra coisa é um filho que fica no entorno ali, inclusive te fazendo perguntas que tu não sabe responder e querendo que tu te lembre de coisas que tu deveria saber porque tu estudou uma época e ele acha que tu sabe, tu já não sabe. Aliás, nunca soube, talvez, né, moço? Se soube, não lembra mais. E aí aquela criança fica ali demonstrando as tuas inabilidades, as tuas incapacidades, né? Isso é uma acusação grave. Um filho que olha para ti e diz, mas tu não sabe isso, pai? Se eu não tiver de bom humor, isso vai dar briga. Então, retomando o que a Débora estava dizendo há pouco da comunicação, né? Esse é um momento que talvez essa crise toda nos obrigue a revisar nossas formas de comunicação, né? Se eu não estiver olhando para a pessoa com quem eu vou falar, eu não sei se o que eu estou dizendo é no momento que a pessoa está triste e o que eu tenho que dizer tem que ser dito de um determinado jeito. Se a pessoa está irritada, o que eu vou dizer só vai aumentar a irritação. Se a pessoa está sorridente, portanto, de boa vontade, eu posso, então, dizer num tom de brincadeira, e isso, então, ecoa de um jeito mais prazeroso, agradável. Então, são momentos difíceis, mas que talvez a gente consiga aprender. Aliás, toda dificuldade na vida, né, nos traz uma oportunidade de aprendizado. Então, talvez seja um momento que a gente aprenda a melhorar as nossas relações quando as nossas relações puderem ser melhoradas, porque tem relações que não tem mais conserto, que não tem mais melhoras, e aí levam separações, e aí vão lá para Débora, e vão lá para Ana, e vão lá para Sabrina. Legal, obrigado, doutor. Bem-vindo mais uma vez, uma honra recebê-lo. De fato, a admiração ela é realmente verdadeira. Eu faço questão de dizer no ao vivo e aqui através do nosso estúdio virtual.
Lembrando que a partir da quinta-feira o Contraponto volta a ser às 22 horas ao vivo. Hoje está sendo 22 horas gravado e nós teremos a interatividade de volta também ao nosso programa. Agora, pessoal, para a gente começar de fato o debate aí agora, podem ficar à vontade, por favor. Dá para dizer assim, o grande legado de tudo isso que está acontecendo na questão de relacionamentos é que estamos aprendendo a conviver? Ou ainda não? Ou só se salientou que é preciso ainda mais o acompanhamento psicológico e psiquiátrico das pessoas para aprenderem a conviver tanto com 1, 2, 3, 4 pessoas ou em sociedade de uma forma geral? Fiquem à vontade. Fabiano, eu diria que aprender é sempre um processo no qual a gente caminha para frente e depois tem umas casinhas que a gente volta para trás. Tá? Então, em termos de empatia, comunicação, como é que a gente acessa a humanidade, a vulnerabilidade do outro e a nossa, eu acho que é uma aprendizagem para a vida inteira. Eu acho que não tem data. O que eu acho é que a questão agora está posta à mesa. Temos dificuldade de nos comunicar, terceirizamos muito, a classe média terceiriza suas crianças na escola para todos os outros profissionais, e agora pais e mães precisam lidar com seus filhos e homens e mulheres a olhar um para o outro, sabendo que todos estamos mais ansiosos, mais estressados, variando, como vocês já falaram, variando de humor. Então, em uma situação de extrema sensibilidade e de hiperconvivência, a gente vai acertar e também vai errar. Porque eu acho que a gente não pode deixar de ver quanto é importante a gente criar estratégias para conviver melhor, com quem a gente ama. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a fazer esse exercício com quem amamos, que é mais fácil. E depois a gente tem que passar para termos mais sociais, mais ampliados. Eu vejo. Aqui na minha casa também, é a mesma experiência. Eu queria colocar, assim, quando me chamaram para falar nesse programa sobre relações durante a pandemia, porque a gente tem que falar em vários assuntos durante a pandemia, sintomas, maneira de lidar, mas eu fui dar uma olhada como é que isso tem sido falado no mundo, e só para dizer que essa é uma preocupação de várias organizações internacionais de saúde mental, do Reino Unido, dos Estados Unidos, dos outros países europeus, enfim, e eles colocam, acho que também, que o colega colocou assim, mas eles, inclusive, um jeito mais anglo-saxão, assim, são mais práticos em algumas coisas, mas chegam a dar dicas que a gente possa alimentar relações saudáveis, o nurture, assim, e aí tem algumas coisas interessantes, porque, claro, as pessoas têm que ficar confinada de alguma forma, e tem 5 dicas que eles chegam a dar, que eles enfatizam que, obviamente, isso não são dicas só para durante um período de quarentena, ou de isolamento, ou distanciamento social, mas o fato de estarem todos presentes, por exemplo, são dicas simples, mas que fazem a gente pensar mais, do tipo... arranje tempo de fato estar disponível para se conectar com a família, com os amigos, porque às vezes a gente está lá, mas não está, Então realmente estar disponível e estar presente, prestar atenção no que o outro está te dizendo e não ficar lá falando, mas está olhando o celular, está trabalhando, Então é um teste, porque agora eu tenho que estar ali com seja quem for dentro de casa, e estar presente de fato, e não estar lá falando e fazendo outra coisa, A outra questão é de fato ouvir, assim, Então ouvir com atenção, focar na necessidade de cada um no momento, porque também é um treino difícil, Meninas e menino. A outra coisa é se permitir ser ouvido, também deixar com que os outros te ouçam, falar das tuas necessidades também, E reconhecer também se relações que não são saudáveis, porque talvez de fato esse período de confinamento aí possa gerar isso, assim,
E eu só queria depois trazer uma outra coisa que, por um lado, tem as pessoas que ficam lá juntas, mas assim, eu como trabalho também muito com idoso, tem um outro lado das pessoas que de fato estão sozinhas, né? E que aí elas estão sofrendo o revés disso. E até de ter muito menos acesso, por exemplo, a fazer uma reunião por Skype, porque eles têm algo que a gente chama de digital device, que é algo do tipo assim, uma defasagem, digital divide, uma defasagem digital. Então eles não, talvez seja pelo telefone o jeito da gente falar, e ainda com todo mundo com receio de contagiá-los, mais sozinhos eles estão. Então, por um lado, nós temos as pessoas tendo que viver bem e tentar seguir essas dicas muito simples de relacionamento, né? E por outro lado, nós temos outras pessoas que estão com dificuldade de se relacionar, assim, por motivos de ter dificuldade com a mídia, por lidar isso, e porque são mais vulneráveis, e todo mundo tem que ficar em casa, e de fato tem, mas por vezes ficam mais sós e com todas as consequências negativas de solidão, aumento de mortalidade, aumento de sintoma depressivo, aumento de prejuízo cognitivo e assim por diante. Mas eu não quero fugir do foco, só queria lembrar também dos que estão juntos e tentando viver melhor e daqueles que estão sozinhos. Não deixa de ser uma incoerência, né? Quem está junto está reclamando que está junto, e quem está só está reclamando que está só, né? Eita, humanidade difícil dessa nossa aí. Sinal de que todos nós sofremos com isolamento, com distanciamento social. Certamente. Porque estar em casa em hiperconvivência e estarmos todos mais ansiosos e nervosos é porque não escoamos energia para outras fontes de prazer, né? Tá com os amigos, tá na vida, circular com liberdade. Isso. E eu fiquei pensando, principalmente no que a Ana Luísa falou, né? A gente está vivendo um momento que nos convida a novas aprendizagens, nos convida a nos olhar de um jeito diferente e olhar para o outro de um jeito diferente também, né? E antes da pandemia, antes do isolamento, as pessoas costumavam viver num ritmo, né? Num ritmo que muitas vezes não permitia parar para estar ali presente, conversar com alguém, olhando no olho, sem distrações do celular, de um e-mail para responder, de uma mensagem no WhatsApp, né? Nem sempre a gente conseguia parar para realmente ouvir ou se permitir ser ouvido. Então, se abriu um espaço para tudo isso dentro das casas de cada pessoa, né? E a gente vai para extremos, a gente vai para aquelas pessoas que estão convivendo juntas há muito tempo, numa intensidade maior, a pessoas que não têm com quem conviver, como tu deste o exemplo, né? De pessoas mais idosas que acabam ficando mais isoladas ainda por conta do medo do contágio, familiares também com medo de contagiar essas pessoas e acabam ficando mais afastadas, né? Então se abre esse espaço e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com esses espaços que foram abertos, né? Eu acho que isso gera ansiedade também nas pessoas. O que fazer com tudo isso, né? Como canalizar, como administrar tudo isso. Muito bem, muito legal aqui esse nosso primeiro bloco, e daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar muito mais aqui no Contraponto de hoje sobre relacionamentos, o que fazer para que eles não entrem em colapso, já que se fala tanto em colapso na questão das UTIs. Então, como podemos fazer para que os relacionamentos não entrem em colapso? Nosso Contraponto recebendo hoje, com muita honra, a doutora Sabrina Menger, o doutor Rogério Cardoso, a doutora Débora Coelho e a doutora Ana Luísa Camozato. Alguma coisa do vereador Camozato, doutora Ana Luísa? Pois é, eu acho que a família é pequena, devemos ser primos distantes, assim, enfim, mas não nos conhecemos pessoalmente, mas é da mesma família, porque não tem tantos Camozato por aí, só isso. É verdade. Gente boa, grande figura, seguidamente está conosco aqui no nosso Contraponto. Contraponto para a Simers, defender os médicos é defender a saúde. Contraponto aqui na Guaíba para a Corém RS.
A enfermagem está presente em nossas vidas diariamente. Siga no Instagram, @corem.rs. Corem, o que nos move é cuidar da vida. Contraponto para a FAMURS. Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa. FAMURS, a Casa dos Municípios, entidade que representa as 497 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. FAMURS é no município que tudo acontece. Intervalo, nosso primeiro, e voltamos com mais Contraponto aqui na Guaíba. Coronavírus. O que você precisa saber? A infecção apresenta manifestações clínicas parecidas com as de outros vírus e não existe tratamento específico para infecções por coronavírus até o momento. Dessa forma, no caso do novo coronavírus, é indicado repouso, ingestão de bastante água e líquidos e outras medidas para aliviar os sintomas, de acordo com cada caso. Pacientes com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compete ao médico responsável pelo caso. Coronavírus. O que você precisa saber? Uma campanha da Rádio Guaíba. Oferecimento Panvel. Dica Bem Panvel. Baixe o nosso app e hashtag Fique Bem. Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? E no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém. Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAI Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060 717 034, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAI Porto Alegre ou www.apaipoa.org.br. A APAI Porto Alegre agradece. Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto da Guaíba nesta terça-feira. Nosso contraponto para Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Na próxima segunda-feira tem mais uma pauta muito legal aí com o Simers. Contraponto para a Corém. Aliás, o Simers que está de aniversário amanhã, né? Amanhã é aniversário do Simers e a gente vai, claro, prestar nossa homenagem aqui também. Contraponto para a Corém RS. A enfermagem está presente em nossas vidas diariamente. Siga no Instagram, @corem.rs. Corém, que nos move a cuidar da vida. E contraponto para a FAMURS. Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa. FAMURS, a Casa dos Municípios, entidade que representa as 497 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. FAMURS é no município que tudo acontece. No programa de hoje estamos conversando sobre relacionamentos nesse período de isolamento social, recebendo com muito carinho aqui a doutora Sabrina Menger, o doutor Rogério Cardoso, a doutora Débora Coelho e a doutora Ana Luísa Camozato.
doutora Sabrina, psicóloga, doutor Rogério, psiquiatra, doutora Débora, psicoterapeuta, e doutora Ana Luísa, chefe da psiquiatria da Santa Casa, aqui na capital do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vou deixar para o final o que fazer de fato, aquela dica final mesmo para as pessoas, e eu quero trazer um pouquinho mais da questão do convívio diário. A gente já deu alguns spoilers, né, o porquê que algumas coisas acontecem, e essa questão do feminicídio é uma que preocupa muito, porque realmente mulheres são assassinadas, são agredidas, e isso é uma coisa que para mim é inconcebível, mas de fato, obviamente que é possível se evitar isso, desde que se tenha um tratamento adequado para esse agressor, ou até mesmo, eu já fiquei sabendo que o feminicídio acontece em relações, inclusive, de mulheres com mulheres. Ou seja, como é que a gente pode explicar qual é a patologia desse cara que enlouquece, ou dessa pessoa que enlouquece, para chegar num nível de agressão a outra? É com vocês, fiquem à vontade. Feminicídio tem a ver com o tema principal do teu programa, que é o relacionamento. Existem pessoas que, quando estabelecem uma relação, elas têm um jeito de funcionar, uma característica pessoal de terem um papel mais passivo, e outras de serem mais dominantes. O fato de ainda, por cima, vivermos numa cultura machista... Deixa eu interromper. Devido àquela questão que se fala da energia masculina e da energia feminina, que todos nós temos, homens ou mulheres, ou não tem nada a ver? Eu não sei bem o que tu quer dizer com energia masculina e com energia feminina. Isso me complica um pouco o raciocínio, mas o que eu quero dizer é que existe o papel masculino e o papel feminino. E na nossa cultura, uma cultura patriarcal, o papel masculino é mais dominador e o papel feminino tende a ser, não estou dizendo que deve ser, eu estou dizendo tende a ser mais passivo, de aceitação. Então, um relacionamento que começa nesse alicerce, se eventualmente o homem, no momento de irritação, agride a mulher e a mulher se cala, ela automaticamente, involuntariamente, ela aceita. Não que ela queira aceitar, mas ela termina concordando. Quem cala consente, vamos dizer assim. Se ela, daqui a alguns dias, sofrer uma nova agressão e, de novo, ficar calada, não dizer, olha, não quero mais ser agredida, não faz mais assim comigo, se tu fizer assim, nós vamos terminar a relação, ela passa a preencher os critérios da síndrome da mulher espancada. A síndrome da mulher espancada são mulheres que vão se deixando, não porque queiram, não porque tenham mau caráter, não porque sejam fracas, mas porque não têm habilidades, não se sentem com força, a palavra da moda é empoderadas, para poder dizer, olha, essa relação assim não me serve, eu gosto de ti, mas eu não quero apanhar. E isso então evolui, e evolui de uma forma tão danosa, que essas pessoas começam a ter um estreitamento da sua capacidade de perceber a realidade. Começam a ter, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. O marido chega em casa, quando bate a porta, aquele chegar já me deixa como se eu tivesse um susto e como se eu já estivesse pronta para apanhar de novo. Se eu não apanhei, que bom, mas se eu apanhei, bom, já faz parte do jogo. Então, é uma questão muito complexa. As pessoas são complexas em si, imagina a complexidade que ficam pessoas diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes e de habilidades diferentes de lidar com a situação. Então, nós estamos falando aí de um fenômeno que sempre existiu na humanidade. Parece que só uma civilização que era matriarcal não havia isso, né? Não havia estupro, não havia agressão física e não havia, portanto, mortes, né, por agressão. Mas nas civilizações que se tem notícias, esse é um fenômeno que se repete. Doutor, eu também acredito que
pensando nesse contexto social, do quanto nós, via cultura, nós nos colocamos em lugares rígidos, né, enquanto homens e mulheres, que também há o que é doentio no amor, e que muitas vezes a gente precisa considerar o que é a perversão, o que é um estilo de amor que é dominar o outro, submeter o outro, e do outro lado também acreditar que um homem que é forte, que me cuida, que me controla, é aquele que vai realmente ser o que eu espero que eu não tive durante a vida. O que eu imagino, eu não sei o que vocês percebem, consideram, mas eu venho pensando sobre o aumento da violência direcionada à mulher e até do crime como uma reação de uma cultura que se coloca mais, de mulheres que falam mais do seu lugar de mulher, que tem mais condições de ir à mídia também divulgar, as redes sociais, vem aí fazendo um belo serviço, e que isso assusta os homens, né? Opa, tem aí uma mulher que pode falar ou pode chamar uma outra mulher, uma rede, para ampará-la. Eu não sei se vocês viram semana passada um vídeo do Instituto Maria da Penha, maravilhoso, indico que vocês assistam, um vídeo que vinculou bastante pelo Facebook, colocando numa reunião, numa call de trabalho, uma mulher que tem ali o seu parceiro na cena de trás, ali na sala, e ela no chat fala para a colega que ela precisa de ajuda. A colega faz um movimento, quando vê, tem ali uma campainha tocando, ela pede para o companheiro descer, como se fosse uma entrega, e é a polícia. E aí a colega diz, fecha a porta, tranca. Então esse vídeo é um vídeo, eu acho, me comoveu muito, acredito que causou esse efeito também em quem assistiu, porque a violência dirigida contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem idade, e o confinamento é uma oportunidade para isso. Então, eu diria que, como sociedade, é um ponto para a gente também criar mais dispositivos de apoio, porque é mais fácil, mesmo sendo complicado, apoiar a mulher, empoderar essa mulher, para que ela reconheça o risco, o estilo de relacionamento abusivo e doentio, e possa sair daí, do que trabalhar com o agressor. Eu queria falar no seguinte, que a Débora estava falando, eu só queria acrescentar, assim, porque, enfim, além da chefia lá da Santa Casa, eu sou supervisora, coordenadora do programa de residência médica em psiquiatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que um dos campos de estágio é a Santa Casa, né? E agora, com essa história da pandemia, começou a sair muito na imprensa essa questão de aumento de violência doméstica, e os residentes, nossos alunos, nós estamos mobilizados aí em fazer uma revisão sistemática, uma revisão rápida, um artigo científico sobre o que está publicado sobre aumento de violência doméstica em situações de quarentena, de confinamento, né? Então, o Rogério começou falando primeiro, e eu também dos aspectos mais, primeiro, vamos dizer, psicológicos disso, obviamente, de uma relação já doente, mas claro que a nossa violência tem também os aspectos sociais e culturais, os estereótipos de homem e mulher, que talvez seja o que, né, que é a energia masculina e feminina, aí que nós não sabemos como é que é, né, Rogério, mas que tem a ver talvez com a questão não só biológica, mas social, de estereótipo, com a cultura, com a dificuldade de acesso, né, também as mulheres poderem falar isso, falando que a violência doméstica é mais comum em mulheres, embora ocorra ao contrário também, mas é muito mais comum em mulheres. E tem questões de pobreza também. A gente está revisando o tema e, assim, publicado mesmo tem muito pouco. Em pandemias, menos ainda, em quarentena, SARS, tem muita coisa depois de desastres naturais, os terremotos, tsunami, esse tipo de coisa, mas em locais pobres, Haiti, alguns locais da China, e aí, de fato, enfim, alguns mostraram que houve um aumento de violência, porque elas ficaram confinadas, e muita gente junta, e muita pobreza. Alguns não ficou claro, e eu acho que a gente até não tem claro se agora o feminicídio está maior do que já era antes.
isso tem que ser estudado. Então, assim, eu não sei, a gente hipotetiza que o fato de estar em confinamento tenha mais, e o que a colega está falando da ideia da subnotificação, porque de fato é difícil tu acessar isso. Quando morre, vai para a mídia, mas e antes, né? E como é que essas mulheres vão chegar a denunciar isso? Né? Se elas convivem com o agressor, que geralmente é dentro de casa, enfim, né? Então acho que tem essa questão da subnotificação que tem a ver com educação também, com grau de escolaridade, né? Não só, mas obviamente quanto menor a escolaridade, mais difícil é de buscar ajuda, de fazer algo, né? Além do vídeo da Maria da Penha, tem um outro da Natura, eu não sei se vocês viram, é muito interessante, eu não sei se é da Natura, eu não estou fazendo propaganda em nenhuma companhia de cosméticos, mas é um... Mas todos estão convidados para anunciarem aqui no Contraponto, viu, doutor? Exatamente, mas é super interessante, é um vídeo no YouTube, assim, ó, que ele começa a falar, é um maquiador famoso, que eu não sei qual é, e ele diz que vai dar dicas de maquiagem, certo? E aí ele faz chamar atenção sobre a maquiagem, porque ele quer disfarçar, e aí agora você usa baixinho, porque e aí a mulher vai ouvir, e aí nessa hora tem alguns disque denúncias para que a pessoa possa buscar ajuda. E pensando que o agressor possa estar dentro de casa e não possa ouvir, e aí ele fica falando, como está falando, dicas de maquiagem, mas ponha seu fone, porque é melhor, e aí no fone, aí vem uma questão, eu não sei se é do Ministério da Saúde, mas colocando sobre os números públicos disponíveis, gratuitos, para procurar ajuda em relação à violência. Então, tem essa questão da dificuldade falar, né? E acho que é bem bacana a gente estar falando isso, e acho também que a gente teria que ter números, de fato, se pré e pós-pandemia isso aumentou, só que é algo difícil de avaliar, porque a pessoa tem dificuldade de falar, né? Então a gente realmente não tem certeza se isso aumentou. Isso talvez só esteja sei lá, nas questões dos registros policiais, não tem um questionário que a gente faça, que era uma boa questão de pesquisa, ligar para as pessoas saber o que está acontecendo e tal. Acho que é uma boa oportunidade de estudo isso também, assim. E Ana, a título de contribuição, eu diria que tem um trabalho muito importante sendo feito pela Universidade Federal, no Instituto de Psicologia, que é o acolhimento, o atendimento, inclusive virtual, com mulheres em situação de violência. Violência, bacana. E eu gostaria de acrescentar também que a violência contra a mulher e o feminicídio, eles são problemas de política pública, de saúde pública no nosso país, né? Eu acho super interessante isso que tu trouxe também, Luísa, da notificação, né? Porque à medida que as pessoas vão tendo acesso à informação, acesso a meios de comunicação, à internet, a números de telefone, números de acolhimento, serviços que possam prestar acolhimento a essas mulheres, a gente vai podendo se aproximar um pouco, né, do que realmente acontece, da realidade. Mas ainda assim a gente tem um gap, uma distância muito grande entre do que realmente acontece e o que chega de informação concreta, né? E esse funcionamento, muitas vezes perverso que a gente tem, né? A gente está falando também de uma mulher que talvez vive numa dependência emocional desse companheiro, né, que não consegue quebrar esse ciclo, não consegue sair desse relacionamento. Por enfim, né, a gente pode pensar em mil questões sobre isso, mas é muito difícil também algumas mulheres chegarem ao momento da denúncia. Então a gente tem ainda episódios de muita violência que acabam terminando em feminicídio, né, e eu vejo que tem tido muitas campanhas, eu vejo nas redes sociais, como Instagram, por exemplo, de vídeos muito parecidos com esses, né? Assim, estamos aqui num vídeo um tutorial de maquiagem, ou então tá pedindo uma pizza, mas na verdade tá ligando para um número para pedir ajuda, né? Um jeito de se proteger, porque realmente se o companheiro ouve, né, a pessoa não consegue receber ajuda naquele momento, mas eu acho muito legal todo um movimento que tem tido de empoderamento das mulheres, né? Poder dar um pouquinho mais de apoio e suporte para elas, né? Tipo, nós estamos juntos, nós sabemos que isso acontece, estamos aqui prontos para ajudar. Essa questão da mulher que é espancada e que eventualmente se defende matando seu marido,
nas legislações americanas, canadenses, inglesas, essas mulheres são consideradas dentro do critério uma extensão da legítima defesa. Por exemplo, quando uma mulher espancada mata seu marido, geralmente é quando ele está alcoolizado, dormindo, e aí descaracteriza na nossa legislação a legítima defesa. Legítima defesa é alguém me agride, naquele momento da agressão eu me defendo. Lá, nessas legislações, países mais avançados, essas mulheres são avaliadas psiquiatricamente para ver se elas têm capacidade se tinham capacidade de se defender em outro momento. Elas não são psicóticas, mas elas têm características psicológicas que diminuem a capacidade dela de se defender por consequência de abusivos e extensivos maus tratos, né? Inclusive uma ameaça da vida, aquela coisa, eu vou te matar, né, uma faca na mão, eu vou te esfaquear. Então, assim, são medos reais, né? Não estamos falando de uma fantasia, estamos falando de situações reais em que essas mulheres, quando terminam eventualmente se defendendo de forma fatal ou com uma agressão grave, enfim, para que elas não sejam presas, como seriam no Brasil, e fiquem afastadas dos seus filhos, né? Então, essa é uma questão bem complexa, em que a justiça também tem um papel importante, né? Nós estamos falando dessa parte inicial de como fazer chegar à justiça. Exato, a proteção, né? Mas mesmo depois que chega à justiça, mesmo mulheres com medidas protetivas têm sido mortas, mesmo depois da separação, quer dizer, então só a separação nem sempre é a solução, né? Então é uma questão muito ampla, muito complicada, né? E que, claro, depende de políticas públicas, mas que depende também, principalmente, da nossa capacidade como sociedade de identificar e ajudar de forma mais precocemente possível. Vocês estavam falando dessas estratégias de empresas que usam a sua divulgação para poder auxiliar essas mulheres, né? E isso é muito novo, né? A gente não via isso há alguns anos atrás. E tem um ditado popular que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu digo mete sim. Mete sim. Se tu tem um vizinho, se tu tá ouvindo a agressão, é algo que é recorrente, tu sabe que aquela pessoa pode estar em perigo ou realmente está em perigo, eu acho que faz parte, né, da gente como cidadão, como ser humano empático também, poder acionar as autoridades, de oferecer ajuda, né, de poder dizer, olha, eu sei que tem algo acontecendo, eu ouço, né, precisa de alguma coisa, posso fazer alguma coisa, ou realmente ir lá fazer, né, porque a gente pode estar salvando a vida de alguém. E aí é super bacana isso, e não é para ficar só, claro, a gente começou nos relacionamentos e não queremos ficar só lá no drástico, mas é que acaba indo, e eu fiquei pensando que tu trabalhas mais com criança, né, e assim, a mulher, pode ser homem também, tem uma coisa de cuidar, né, e porque assim, pode ter a violência, a mais comum é contra a mulher, mas também tem as crianças, né, que podem estar sofrendo violência, direto ou indiretamente, né, e o Rogério também colocou uma outra questão, se o álcool serve para deixar, não estou dizendo que as mulheres têm que matar os seus maridos, tá, pessoal? Mas para ser mais fácil de matar aquele agressor constante no momento que ele está alcoolizado, eu acho que isso é uma outra questão dos relacionamentos agora, e mais em época de confinamento e tal, é que é outro dado que sempre é trazido, que nessas épocas tem um aumento, e que a gente divulga de máximo, que não aumente o uso de álcool, né? Mas isso é inevitável para uma forma, inclusive, de lidar com ficar dentro de casa, aguentar, entre aspas, a chatice de cada um, ficar um pouco mais alegre, usar bebida de álcool, né? O que pode agravar ainda mais, certamente está geralmente junto a qualquer situação de violência, né? Em qualquer situação, quanto mais em situações aí de ficarem confinados, assim, no mesmo ambiente, né? Então, tem as mulheres, tem as crianças, tem os homens e as mulheres mesmo bebendo mais, e tem isso tudo complicando a gente ficar em casa juntos, né? Exatamente. Assim, então,
que já é difícil ajudar um filho em casa a fazer tarefa, quando eu tenho que trabalhar no home office, quando tem que separar espaços na casa, quem é que vai ficar aqui, quem é que vai ficar ali, quais as rotinas, como é que vão ser mantidas. Nós vamos desde algo que é mais leve, mas é necessário que organize, até aqueles outros extremos aí que a gente acabou parando, mas que também é importante, né? Sem contar com esse outro lado de algumas populações negligenciadas, como os idosos, os doentes mentais, sei lá, que aí o acesso à comunicação também é mais complicado, ou porque não sabe lidar com isso, porque que aí também ficam sem poder estabelecer conexões, assim, né? Enfim, então é uma miríade de situações, assim, né? Eu diria até, te ouvindo agora, Ana, que, desculpa a forma que eu vou dizer, colegas, mas é como se a gente tivesse que aprender a amarrar o bicho que a gente tem dentro da gente. Exatamente. Porque todos nós, né, agora temos aí esse desafio de olhar para as nossas intensidades, para a nossa bagunça, e como é que a gente não vai espalhar a nossa bagunça e atrapalhar mais as pessoas. Então o álcool serve aí para, às vezes, adormecer ou deixar mais contente o bichinho, né? Por vezes a gente também vai ter uma reação mais exacerbada, vai discutir, vai brigar, né? Acho que a ideia é também ter esse bom senso, né? Cada dia é uma experiência, a gente tem que fazer aquilo que é possível, sair de idealizações, né? Eu vou fazer agora a obra da minha vida, vou resolver todos os problemas do mundo e tentar organizar os sentimentos, né? Eu acho que essa é uma tarefa que eu faço diariamente na minha casa, oriento meus pacientes, e vejo assim como, ao lado da comunicação, como um dos pontos que a gente tem que aí, a possibilidade, né, de aprender a desenvolver melhor, né? Olhar para os sentimentos, aprender a falar dos sentimentos. E pode ser dizer para o filho, não tenho nem ideia de como resolver esse problema matemático, esqueci, não sei, vamos pesquisar juntos. Ou hoje a mãe não está legal, hoje eu não estou com muitas condições de poder disputar, mas daqui a pouco, de tarde, vamos ver, vamos tentar de novo. Então acho que essa possibilidade de olhar um pouco para os sentimentos, falar disso, ensinar se o marido não sabe, se um filho não sabe, se a mãe não sabe, né? E isso pode ser feito presencialmente ou também, né, pelos vídeos, as videochamadas com os idosos, né, colocar os idosos para contar suas histórias para os netos. No sentido, propósito, exatamente, fazer algo que tenha propósito, assim, né? Conecte, que dê sentido também para as crianças, né? Eu vou me importar, eu vou ligar para o meu avô, para minha avó, porque para eles é muito importante esse momento. Eu vou deixar o meu brinquedo, o meu caminho, e vou pensar no outro, né? Então acho que a nossa casa é um laboratório do mundo, assim. Eu vou me importar com os outros e a gente vai desenvolver isso depois, né? Eu acho que claro que cada família, e tem famílias que são mais funcionais, que suportam usar esses recursos de adaptação, e outras que são disfuncionais, né? A crise vai chegar para todo mundo, a questão é como é que a gente gerencia essa crise. E eu acho que a gente tem que aproveitar para falar de sentimentos, para aí abrir a nossa vulnerabilidade mesmo. Porque até nós falamos, quando foi que eu falei isso? Foi numa das lives que eu participei, aliás, muito bacana ontem, agradecer ao Serginho Moá e a Ana Landa, que participaram comigo de uma live muito legal, e ambos falaram muito de amor, e a gente falava sobre isso, que as pessoas, na grande maioria, elas temem falar de sentimentos, né? Elas não gostam de falar de sentimentos. E por quê? Por que não falam de amor? Por que não falam o que realmente elas pensam, às vezes, com medo de um julgamento que, na verdade, não tem que vir, e sim uma compreensão de que cada um pensa de um jeito. Daí a gente começou a conversar exatamente sobre isso. Por que as pessoas têm esse medo? E eu vejo muito aqui no Contraponto, quando a gente coloca pautas como amor, como paixão, como felicidade, como tristeza, que as pessoas pedem para não serem identificadas quando nós temos a interatividade, mas falam e fazem suas questões. Então acho bastante interessante que a gente comece a tentar transformar, falar de sentimentos, algo comum, que não tem mal nenhum com isso. Aí eu vou lembrar daquela antiga lá, que quando eu era pequeno eu ouvia muito, que homem não chora. Homem chora sim, chora bastante, homem também quer amor,
homem também tem as suas angústias, e eu acho que é muito importante que nós também, e isso a gente está fazendo agora aqui, estimulando as pessoas de que não há mal nenhum em falar sobre sentimentos, o que elas estão sentindo, e principalmente dentro de suas próprias relações, porque às vezes uma coisinha desse tamanho, pequenininha, vira algo grande que acaba até resultando numa separação. Bom, estouramos já aqui o nosso segundo bloco. Se quiserem guardar o que eu falei aqui para falar depois, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso também. Nosso contraponto, hoje recebendo a doutora Sabrina Menger, o doutor Rogério Cardoso, a doutora Débora Coelho e a doutora Ana Luísa Camozato. Baita programa aqui, eu estou só aprendendo hoje aqui. Contraponto para a Simers, defender os médicos é defender a saúde. Contraponto para a Corém RS, o que nos move é cuidar da vida. E FAMURS é no município que tudo acontece. Intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do Contraponto desta terça-feira, 19 de maio de 2020. A programação da Rádio Guaíba está alterada em função da cobertura da pandemia do novo coronavírus. Neste período, as competições esportivas estão paralisadas, mas os parceiros do futebol Guaíba são nossos aliados fundamentais neste momento, onde o mais importante é levar a melhor informação para os guaibeiros. Fiquem aqui conosco e acompanhem a cobertura mais completa sobre o vírus que paralisou o planeta. O apoio é do Banrisul, o Grande Banco do Sul, Instituto de Cardiologia, Sindibancários Porto Alegre e Dália Alimentos. Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Dália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Dália, é mais prazer na sua refeição. Dália Alimentos, tem que ter Dália na sua vida. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Que menina nunca sonhou em ser bailarina? Eu também. Parecia que eu ia ser bailarina. Parecia. Até que eu conheci a ginástica rítmica. Parecia que eu ia ser uma ginasta. Parecia. Foi então que eu descobri a minha verdadeira paixão, a música. E também uma fascinação por um certo instrumento, o violino. Aos meus 6 anos de idade, aprendi a ler partituras, seguir ritmos e hoje eu sou uma musicista. Trabalho em casamentos, homenagens, eventos, toco com os meus amigos e juntos nos divertimos muito. Eu sou a Dominique Hazek, estudante e violinista. Eu sou a Universal. O rádio livre que você está ouvindo agora precisa de você. Comprando de quem anuncia aqui, você ajuda esse anunciante a crescer. Assim, ele pode continuar ofertando seus produtos e serviços, gerando mais empregos e renda, e nós podemos trabalhar ainda mais por você, por sua rua, por seu bairro, nossa cidade, nosso estado e país. Compre de quem anuncia no rádio. Ele valoriza muito o que é local. Não quebre essa corrente. Juntos, seremos ainda mais fortes. Uma campanha da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Rádio Guaíba. Ficar em casa, andar fazendo bem, especialmente pra vovó e pro vovô. Precisando da Panvel, é só dar um alô. Alô Panvel, alô Panvel, 32 18 9000. Alô Panvel, alô Panvel, 32 18 9000. Panvel.
Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa. FAMURS, a Casa dos Municípios. Entidade que representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. FAMURS, é no município que tudo acontece. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto da Guaíba, já depois das 11 da noite desta terça-feira. Hoje é 19 de maio de 2020. Incrível que esse ano de 2020 vai passar muito rápido, porque na verdade de 2020 nem começou direito, mas nós estamos já quase na metade de 2020. Mais um mês e alguns dias estaremos na metade desse ano. Nosso contraponto para a Corém RS, a enfermagem está presente em nossas vidas diariamente. Siga no Instagram, @corém.rs, Corém, o que nos move a cuidar da vida. Contraponto para a FAMURS. Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa. FAMURS, a Casa dos Municípios, entidade que representa as 497 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. FAMURS é no município que tudo acontece. Na quinta-feira teremos a presença do presidente Dudu Freire, do vice-presidente Maneco Hassen e mais uma pauta com temas relevantes para o interior do estado do Rio Grande do Sul aqui no Contraponto. Contraponto também para Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Amanhã, aniversário do Simers. A gente vai estar aqui, é claro, parabenizando e já projetando na segunda-feira uma pauta com o pessoal do Simers, com o presidente Dr. Marcelo Matias. No Contraponto de hoje estamos falando sobre o que envolve os relacionamentos e o convívio nesse momento de isolamento social, já agora um isolamento controlado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, estamos todos de parabéns, porque o Rio Grande do Sul tem, ainda que tivemos infelizmente algumas mortes, Porto Alegre, se eu não me engano, 24 mortes até ontem. Temos, infelizmente, um amor de alguém se foi, infelizmente, mas o nosso índice ainda é pequeno, perto de outros estados, outras capitais, e porque estamos, na grande maioria, fazendo a nossa parte. Estamos recebendo hoje no Contraponto a doutora Sabrina Menger, o doutor Rogério Cardoso, a doutora Débora Coelho e a doutora Ana Luísa Camozato. Doutora Ana Luísa Camozato, chefe de psiquiatria da Santa Casa, doutora Débora Coelho, psicoterapeuta, doutor Rogério Cardoso, psiquiatra, e doutora Sabrina Menger, psicóloga. O ouvinte está nos acompanhando no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, no YouTube, e também pode nos seguir nas redes sociais, @RD Guaíba Oficial no Instagram e no Twitter. Quero seguir também o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram e F Brasil Real no Twitter. Muito bem, eu falava no final do último bloco essa questão das pessoas terem vergonha de falar sobre sentimentos, relacionamentos. É recorrente? Vocês sentem isso também nos consultórios de vocês e nos atendimentos, nas aulas, enfim? O que vocês podem me trazer em relação a isso? E se sim, por que isso acontece e como a gente quebra essa barreira? Perfeito, eu vou pegar o gancho rapidinho, já passo a bola para algum colega que queira falar, mas eu diria que vergonha, né, é uma criação social, né, porque a gente relaciona falar de sentimentos à exposição, e expor não é bonito. A gente tem que se colocar como alguém que sabe, alguém que domina e que controla. E o caminho das emoções é justamente poder mergulhar no caos, poder entender o que se sente. Precisa de tempo para sentir, e eu acho que é isso que vem acontecendo conosco. Nós temos mais tempo para sentir os sentimentos, só que menos técnica, menos informação para saber o que fazer com eles. Então, eu diria que para quem tem filhos pequenos, aí tem uma bela oportunidade de aprender junto com os filhos, a falar sobre sentimentos, a reconhecer se é tristeza, se é saudade, se é tédio, o que a criança está sentindo, de falar sobre os seus próprios sentimentos. Eu também sinto isso, né, de normalizar os sentimentos. E para quem é adulto, eu acho que escrever sobre os sentimentos também, porque a gente tem que aprender a reconhecer, a gente confunde sentimentos.
O que eu vejo com meus pacientes, não é assim que eles não queiram falar, porque quem vai à psicoterapia já tem uma ideia prévia que vai falar de sentimentos, que ali pode. Mas é como organizar esse caos e como reconhecer o que eu sinto. Por vezes as pessoas misturam, né, angústia com medo, misturam alegria, né, com desejo de ser reconhecido. Então isso é bem importante. E só para finalizar, eu diria que quando a gente se esforça para reconhecer o que a gente sente, identificar o que a gente sente, a gente pode chegar perto daquilo que a gente precisa. Hoje eu estou muito ansiosa, o que eu preciso para o meu dia? Calma, tranquilidade. E aí eu posso dizer para o meu filho, para o meu marido, olha, hoje eu preciso de calma para lidar com o dia, vamos tentar organizar da melhor maneira. Então, o que eu venho usando na minha vida particular e também orientando as pessoas é que esses 2 passos, eles são fundamentais para a gente comunicar melhor. Saber o que eu sinto, qual é o sentimento que me governa no momento e entender o que eu preciso, né? Com esse sentimento, o que eu preciso receber agora, para daí poder conversar de uma maneira menos agressiva, menos confusa com o outro, né? Eu só queria pegar o gancho da mulheres, XX é bravo, né? Uma quer falar de saúde. Pode ir. O Rogério tem desvantagem aí hoje, né? Eu só queria pegar o gancho porque primeiro me veio aquele filme que eu sempre recomendo que vejo, que é o Divertidamente, né? Enfim, porque aquelas emoções, né? Que na verdade o Walt Disney teve assessoria científica importante para fazer aquilo. Aquele filme tem uma grande sacada, claro, de um jeito infantil de falar, né? Enfim, mas das ilhas, das emoções básicas, da tristeza, da raiva, do medo, da alegria e do desgaste. Sei lá, eles disseram que era o centro do nojinho, mas vamos ver, essas seriam as emoções básicas, né? Então, assim, essa questão, ainda mais agora, né, eu acho que a gente tem falado para os relacionamentos, assim, para os pacientes, para as pessoas em geral, assim, né, de que a gente precisa, sim, reconhecer as emoções e que as emoções nos ajudam, ok? Mesmo que elas não sejam tão boas, né, mesmo que eu esteja irritado, mesmo que eu esteja preocupado, e lá dentro de casa eu vou estar assim. A questão é que se a gente não pode mudar a emoção, eu estou em casa e eu estou preocupado, né, eu posso mudar o pensamento associado à emoção, né, porque, sei lá, eu estou aqui falando com vocês e daqui a pouco eu digo, eu não sei, eu estou ansiosa em falar aqui ao vivo na Gaúcha, desculpa, na Guaíba, no programa, assim, aqui, acabei de fazer um xiste aí eu começo a dizer, tu viu que idiota que tu és, né, Ana, como é que você me faz uma coisa dessa? Aí a minha preocupação só aumenta, porque eu estou julgando a minha emoção. Eu estou ansiosa, é natural, a gente está falando aqui, assim, ao vivo a cores, pode falar alguma bobagem, então, ok, né? E agora, se eu começar a pensar e me julgar a respeito dessa emoção, eu não aceitá-la, que é normal a gente ficar ansioso, é normal não estar normal nesses momentos agora que nós estamos vivendo. E aí eu comecei, olha como eu sou fraco, olha só, meus colegas estão tudo falando direito, eu falo bobagem, aí eu vou começar a tremer, eu vou começar a falar mais rápido, vou querer falar rapidinho aqui para me livrar dessa sensação. Então eu não pude reconhecer essa emoção, como a colega falou, pensar sobre ela de uma outra forma e ter um comportamento diferente. Dizer, bom, ok, as pessoas erram, eu vou tentar falar mais devagar, eu não vou deixar então a sociedade tomar conta, mas primeiro eu preciso sentir a emoção. E lá no filme lembram que a tristeza, a alegria só veio depois que a menina conseguiu reconhecer a tristeza, né? Reconhecer e expressar, enfim. Então eu acho que é extremamente importante agora nos relacionamentos e ainda mais agora a gente estando tão mais próximos, assim, a gente, e até tendo essa oportunidade, né, assim, porque antes a gente reclamava que as pessoas ficavam tão longe pelas vias digitais, agora tem que ficar perto, por um lado, né? Então, de mais ainda treinar, de reconhecer as suas emoções e de poder pensar diferente. Nós não vamos poder deixar de sentir. Eu vou ficar preocupado, eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva, mas eu poder pensar, modificar o pensamento em relação a elas e ter um comportamento diferente.
Enfim, desculpa, Sabrina, eu pulei na frente, tu deixasse para os mais velhos aqui, tá? Não, muito obrigada, desculpa. Não, e o bom, eu vou aproveitar a fala de vocês também, né, para seguir com o que eu tinha pensado. Eu percebo que há uma associação de falar sobre os sentimentos com fraqueza, fragilidade, como se fosse algo feio, como se fosse algo ruim, como a Débora tinha dito, né? Algo que vai expor, e a exposição é vista, entendida como algo que não é legal, não é positivo. Eu acho que tem atravessamentos que é da nossa cultura, que vão nos constituindo, né? Como, por exemplo, homem não chora, não pode chorar, né? Da onde já se viu, a gente está falando de um ser humano com sentimentos, né? E a gente precisa dar vazão aos nossos sentimentos, porque a gente sabe dos efeitos que a gente tem no nosso corpo, no nosso psiquismo, quando a gente retém tudo isso dentro da gente. E eu também tinha pensado no filme Divertidamente, porque ali mostra de um jeito muito simples, muito didático, né? É um filme infantil, mas que serve para os adultos, para as crianças que já cresceram, né? Como as nossas emoções, elas vão se instalando dentro da gente. Como é sentir aquilo pela primeira vez, que tipo de emoção vem em determinada situação, e como essas emoções também vão se complexizando à medida que a gente vai crescendo, né? Tinha a Riley lá, enquanto ela era criança, ela tinha aquelas emoções básicas. Ela foi entrando na puberdade, tudo começou a mudar. E eu acho que ele mostra, né, como a gente vai crescendo, como a gente vai se constituindo enquanto sujeito, e o que a gente vai aprendendo em relação às nossas emoções. E isso isso culmina nas nossas relações posteriores, né? Com amigos, com parceiro para vida, com familiares, né? Como a gente consegue comunicar aquilo que a gente está sentindo naquele momento, como a gente consegue perceber ou não o que o outro está sentindo, como a gente administra isso, né? Então eu acho que é super importante. A gente tem vários atravessamentos assim, sociais, culturais, a maneira como a gente aprende a ser e sentir. Então fica a dica para quem não sabe reconhecer as emoções ou falar das emoções com seus filhos, uma boa pipoca, uma sessão cinema, divertidamente. E assim, é doloroso em alguns momentos. A gente que é da área da saúde, que trabalha com psicoterapia, com pacientes, a gente sabe que muitas vezes é doloroso, é difícil lidar com algumas emoções, enfrentar algumas situações. Às vezes eu costumo pensar que é preciso uma dose de coragem para a gente olhar para a gente, se conhecer, reconhecer que a gente sente tal coisa em determinado momento, né? E que a gente não precisa ser tão duro com a gente mesmo, no julgar por alguma coisa que a gente esteja sentindo naquele momento, né? Porque, enfim, nós temos partes primitivas e tá bem aquilo vir, né? Desde que a gente saiba administrar, entender aquilo, porque quando a gente entende, a gente tem escolha. Doutor? Eu estava aqui preocupado porque eu achei que a gente podia dizer bobagem. Sempre pode. Não, eu concordo com tudo isso que vocês estão dizendo de um jeito muito divertidamente, né? Mas eu queria também lembrar, né, que tem um percentual de pessoas que têm quadros de ansiedade, de comunicação, fobia social, em que falar em público, se mostrar em público, olhar no olho do outro, né? Eu atendo pessoas que às vezes me veem quando eu chego no consultório, eles chegam no consultório e quando a gente se despede, passa a consulta inteira olhando para algum lugar no entorno, que é a dificuldade de olhar nos olhos. Né? E era uma das coisas que eu acho que a gente tinha que pensar sempre, né? Para nós, para ti, Fabiano, que é comunicador, e para nós que somos treinados, né? Somos ensinados, somos orientados desde a nossa formação a olhar nos olhos da pessoa e observar a pessoa e tentar sentir o que a pessoa está sentindo, né? Ter empatia pela pessoa. Isto para nós é muito fácil. Ou é menos difícil, então, né? Para não dizer muito fácil, vamos dizer que é menos difícil. Mas tem muitas pessoas que isso é muito difícil. Que é muito difícil olhar nos olhos, que é muito difícil dizer para a pessoa, que a pessoa fica ruborizada quando vai dizer uma coisa mais afetiva, né? Fica taquicárdica, a mão começa a suar, né? Começa a dar dor na barriga, a pessoa tem que sair correndo para o banheiro. Então,
tudo isso que vocês estão dizendo é absoluta verdade, mas não podemos esquecer que para algumas pessoas isso não é fácil e que, portanto, nós temos que sempre levar em conta isso. Eu estou dizendo isso para nós aqui porque para nós isso não é estranho, mas nós temos que nos lembrar que as pessoas com quem nós falamos, e nós começamos o tema falando de relacionamento entre as pessoas, né? Então nós estamos falando disso, que para algumas pessoas isso não é fácil, e também então não é fácil ensinar para os filhos, né? Filhos que crescem em um ambiente de pouca conversa, tendem a não aprender a conversar, né? Nós estamos falando português aqui, porque nós aprendemos a falar português, até podemos aprender outra língua também, mas nós crescemos ouvindo português, então nós estamos falando português com naturalidade. Então, se a gente não aprende com naturalidade, isso fica bem mais difícil, e aí é que surgem todas, ou se não todas, uma parte das dificuldades dos relacionamentos, né? De poder dizer, eu gosto de ti, eu gosto de ti, mas eu não gosto quando tu faz isso, né? Eu gosto de ti, mas aquilo que tu tá fazendo me incomoda, né? Então, poder criar uma estratégia de comunicação não é fácil. Não é fácil. Eu acho que pra gente não ficar só assim, claro que a gente está falando aqui de estratégias de autorregulação emocional, pensando em pessoas sem doença psiquiátrica, mas mesmo essa doença psiquiátrica aí, que o Rogério está falando, que é fobia social, enfim, que no máximo é 10%, então de cada 100 pessoas, 10 vão ter, claro que vão ter pessoas mais tímidas, que vão ter que treinar mais, que não têm fobia social, mas que têm essa dificuldade, e que tem um componente, inclusive, biológico, então tem o componente ambiental, porque talvez os pais já eram tímidos ou tinham fobia social, e já tem essa dificuldade de falar, isso vai se perpetuando biologicamente e ambientalmente, mas mesmo nessas, assim, afora, eventualmente, assim, até a medicação tem um efeito, mas o mais importante é justamente a gente poder encorajá-las a reconhecer as emoções, encorajá-las, sempre está por trás uma coisa de performance, uma ansiedade de desempenho, enfim, então fazer com que elas corrijam essa crença disfuncional, aí, usando um termo da comportamental, mas a gente pode usar de outro jeito, de que ela vai estar falando errado, de que o que ela está falando é idiota, ou que é muito feio o homem dizer que gosta, ou chorar, então assim, todo esse questionamento, claro que a gente não vai empurrar goela abaixo da pessoa, mas a gente começar a validar isso. E tem uma coisa também do treino, né? Mesmo a gente que está falando aqui já tremeu várias vezes, né? Para falar mesmo em público, seja onde for, né? Eu acho também que é uma coisa de que a gente precisa incentivar mesmo as pessoas com doença a treinar, dizer que isso é possível de modificar, né? Reconhecendo, como o Rogério está dizendo, que é difícil, que não é simplesmente falha, assim, né? Como se fosse uma varinha de condão, assim, né? Mas que sim, também é uma oportunidade, né? Sempre tem um começo. E acho que para essas pessoas, sim, o prognóstico é bom, a gente podendo insistir, assim, então acho que vale a pena, né? A gente insistir nesse caminho. Não sei o que vocês acham. Sim, o Rogério levanta um ponto super importante, né? Porque a gente está falando, então, de uma parcela da população que tem um grau de sofrimento superior às pessoas que não enfrentam uma fobia social, uma ansiedade exacerbada, né? Em relação a isso, para algumas pessoas é muito difícil, é quase um temor de morte. Falar sobre seus sentimentos, se expor, falar em público, olhar nos olhos de outra pessoa, né? Isso acaba afetando a funcionalidade do dia a dia. E eu acho que ao mesmo tempo a gente tem um cenário de pessoas que, em função do isolamento, estão saindo muito bem, porque não tem a pressão social, não tem que sair à rua e executar, né, ou se mostrar para os outros. Então acho que é isso, assim, é cada casa, né, um cenário, todo mundo utilizando as ferramentas que consegue, e terapeuticamente falar sobre sentimentos é funcional para todos, né? Inclusive para nós que estamos aqui. Acho que essa é a luta aí diária, né? Para a gente também não se afogar nos próprios sentimentos e tensionar ainda mais as relações interpessoais. E acho que tem uma outra questão, que além dos sentimentos tem uma questão de quem está em casa, também algumas questões muito práticas, né, também, né, que também em todos os sites e tal que tem falado sobre isso, que é uma questão também organizacional, né, de ter rotina, de ter espaços
né? Tá bem, tem uma hora que a gente vai falar o que está sentindo, vai poder reconhecer que está bravo, que está triste, mas tem uma hora também que tem que ter organização, né? Tem que ter um espaço para eu trabalhar, tem que ter um espaço para o filho trabalhar, tem que ter uma divisão das tarefas domésticas. Eu estou falando de coisas óbvias, mas tem hora que as pessoas perdem o óbvio numa situação atípica, né? Assim, de horário para acordar, de horário para dormir, de manter uma regularidade nisso, né? Sei lá, de fazer exercício físico dentro de casa e de ter rotinas e de manter essas rotinas, né? E tem o respeito um ao outro nos espaços, né? De conversar quando tu tá invadindo o espaço do outro ali naquele espaço pequeno, né? Então, assim, acho que tudo isso também organiza e é fundamental. Inclusive para as pessoas pensarem em fazer algo diferente que não fizeram, enfim, usar as mídias, às vezes não para ficar olhando um monte de notícia que deixa ansioso, mas, sei lá, para aprender uma nova receita, para aprender a cantar, para aprender a tocar um instrumento, para aprender dicas de jardinagem, sei lá, enfim, seja cada um, mas assim, tu teres também esse espaço de criatividade alocando dentro de uma rotina. Não é para ficar chato, mas se não tiver rotina, isso se perde, né? Concordo plenamente. A rotina, ela é o organizador número 1 da saúde mental. A gente precisa, ela pode ser flexível, ela pode ser combinada, mas criar o dia é fundamental e compartilhar isso, né? Como é que todos cuidam da casa, quem é que vai ter prioridade porque tem uma atividade extra, né? Como é meu caso agora, né? Então acho que sim, que a gente tem que falar em reorganização dos sentimentos, do dia a dia, e tudo passa pela palavra. Tudo passa pela maneira como a gente consegue comunicar. Então, acho que para as pessoas ficarem mais atentas a isso, né? Como é que a gente está falando? Porque o violento não é bate, espanca, xinga. A violência é julgar, a violência é calar o outro, é dizer tu tá errado, eu tô certo. Então, a gente é violento na nossa maneira de se relacionar. E eu acho que agora, mais ainda, porque estamos todos tensos, a irritação é maior, então esse ponto de cuidar de si, né, para daí cuidar do outro, acho que é a nossa dica de ouro no momento. Muito bem, gente, estamos já encerrando o nosso terceiro bloco, já voltaremos para o último e as considerações finais do programa de hoje. Muito bacana aqui, muito aprendizado para quem está acompanhando o nosso programa, o Contraponto, que fica à disposição no YouTube e no Facebook da Rádio Guaíba. Contraponto na Guaíba para Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Contraponto para a Corém RS. O que nos move é cuidar da vida. E contraponto para a FAMURS. É no município que tudo acontece. Intervalo e voltamos com o segmento final do Contraponto desta terça-feira. O vírus que nos isolou também nos reaproximou. Não dos outros, mas de nós mesmos. Nos obrigou a refazer planos e mostrou o valor das coisas simples, como abraçar e beijar. Descobrimos que nada une mais que a nossa capacidade de fazer o bem. Reaprendemos a viver juntos, só que separados. Unidos com o objetivo de cuidar de quem precisa. Agora e sempre, conte com a gente. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. O Banco Santander está na contramão do combate ao coronavírus. Ignora as orientações das autoridades sanitárias e da OMS de isolamento social. Enquanto o número de mortes no Brasil cresce e autoridades até já falam em lockdown, o confinamento total, o banco anuncia a volta da normalidade. O Santander não tem o direito de ameaçar a vida de bancários, clientes e vigilantes. É uma irresponsabilidade com a saúde pública. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade
Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância de professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor. A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem. Panvel. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos para o último bloco do Contraponto desta terça-feira, hoje 19 de maio de 2020, Contraponto no ar para a Corém RS. A enfermagem está presente em nossas vidas diariamente. Siga no Instagram, @corém.rs. Contraponto para a FAMURS. Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa, FAMURS, a Casa dos Municípios, entidade que representa as 497 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. FAMURS é no município que tudo acontece. E Contraponto para a Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Nosso programa de hoje recebendo aqui os profissionais, doutora Sabrina Menger, doutor Rogério Cardoso, doutora Débora Coelho e doutora Ana Luísa Camozato. Estamos falando sobre relacionamentos, sobre os sentimentos nesse período de isolamento social que passamos de uma forma bastante fechada, agora um pouco mais flexível, controlada, mas ainda nos cuidando e muito em relação à questão com os nossos cuidados pessoais, higiene, máscaras e tudo mais. Eu quero dizer que amanhã o nosso Contraponto vai estar trazendo um tema muito importante para esse momento, que é um percentual altíssimo de vendas pela internet que cresceram. Então nós estaremos recebendo aqui profissionais, advogados, PROCON, para falar sobre os cuidados que devem ser necessários para que não tenhamos problemas nas compras pela internet, já que esse percentual de consumo via redes sociais e via portais aumentou muito. Então a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Na quinta-feira, nossa pauta é com a FAMURS, trazendo também muitas informações, e para sexta-feira, o nosso programa das sextas tem sido um programa um pouco mais leve, não que esse não seja, mas um programa com música, com humor. Já temos confirmadas as presenças do meu querido amigo Wick Gomes, o homem do Tangos e Tragédias, e também o humorista André Damasceno. Pessoal, temos, cada um tem aí 3 minutos e meio, 4 minutos para desenvolver o seu raciocínio final em relação a tudo que a gente falou. E de fato, o que eu gostaria que vocês trouxessem? Realmente, o que as pessoas têm que fazer para ter uma boa saúde nos relacionamentos, uma boa saúde mental nos relacionamentos? Eu gostei muito quando vocês falaram sobre a rotina. Eu tento fazer isso e sempre digo que isso é muito importante, que a rotina, sendo uma rotina prazerosa, ela é muito positiva, né? E eu confesso para vocês que eu estou muito contente que nesse período da quarentena, por exemplo, eu voltei a fazer minha atividade física num horário específico, que era algo que eu não vinha conseguindo fazer. Consegui me regular para isso e obviamente, quando a gente tem 1 hora e meia para fazer atividade física, pelo menos para mim, eu oxigeno a minha cabeça de um jeito tal que várias ideias chegam novas. Tanto é verdade que estou escrevendo um livro nesse período, devo lançar oficialmente de forma física em março, mas eu acredito que já ainda no primeiro semestre, já no mês que vem, a gente pode lançar ele em e-book, enfim.
Ou seja, eu procurei outras coisas e acredito que as pessoas também podem, que ainda dá tempo de não perder 2020 e fazer algo importante, tendo esse equilíbrio mental nos seus relacionamentos e até mesmo no relacionamento com si mesmo. Enfim, falei demais, os profissionais são vocês aqui. Dr. Rogério Cardoso, psiquiatra, muito obrigado mais uma vez pelo carinho com a Rádio Guaíba, com o Contraponto, comigo pessoalmente. O senhor sabe, né, no programa os últimos serão os primeiros, o senhor foi o último na apresentação, é o primeiro na despedida. Muito obrigado, doutor. Volte sempre. Que palavras o senhor tem para nos acrescentar nesse final de programa? Além de agradecer o convite e a oportunidade de conhecer e interagir, eu insistiria na questão que, inclusive, independe de ser em época pandêmica ou não, de quando nos relacionarmos com as pessoas, procurarmos ser o mais atenciosos possível que possamos ser, no sentido de ouvi-las, no sentido de ouvir até o final, porque às vezes outra pessoa está dizendo uma coisa que a gente não gosta muito, então tu está olhando para a pessoa, mas dentro de ti tu já está dizendo que não. Então é óbvio que isso não vai dar certo, né? Que não pode ser assim. Então, poder ouvir a pessoa até o final, poder olhar para a pessoa, poder olhar com um sorriso, né? Porque se a gente começa a olhar com cara de brabo, a pessoa vai se dar conta disso e vai inibir a sua fala, né? Agora, se eu puder olhar com uma cara de atenção, de receptividade, isso vai mudar completamente o resultado dessa conversa, né? Nós não vamos mudar as pessoas, nós estamos estabelecendo combinações, nós estamos trocando ideias, e isso é enriquecedor. Então, embora nós estamos passando por um momento muito difícil, inclusive com risco de vida, né? Nós estamos com uma belíssima oportunidade de melhorar o nosso funcionamento como pessoa e as nossas relações com as pessoas em geral, especialmente com as pessoas que gostamos ou que queremos gostar, que nos aproximamos ou que deixamos aproximar, né? Então, acho que teu programa tem esta peculiaridade de poder levantar um tema importantíssimo, muito mais importante do que poderia parecer no primeiro momento, mas que ao longo do debate fica evidente o seu valor, e agradecer essa oportunidade de poder estar aqui conversando, ouvindo, aprendendo, enfim. Muito obrigado aos colegas, às colegas e ao Fabiano. Obrigado, doutor. Só fique aí que o senhor vai ainda falar um pouquinho mais no final, vai dar tempo ainda. Embora o senhor acredite que não vai dar, viu, doutor? Não fica triste. É que eu estou olhando pro relógio, mas eu estava olhando pro relógio em termos de meia-noite. Sim, é verdade. E como nós começamos mais tarde um pouco, então é um tempo diferente. Desculpa, meu raciocínio. Nessa altura do dia, meu raciocínio já não está lá o bicho. Vou lhe esperar ao vivo também, depois que tudo isso passar lá no estúdio da Guaíba, que aliás na quinta-feira, a partir de quinta-feira estarei de volta com o programa ao vivo no estúdio. Obviamente estarei sozinho, mas os convidados via Skype e a interatividade voltando por parte de você, nosso ouvinte que nos acompanha na internet, nos acompanha no AM 720, no FM 101.3, no guaíba.com.br, Facebook, YouTube, enfim, em todos os cantos do mundo você alcança a qualidade do som da Rádio Guaíba. Querida doutora Sabrina Menger, muito obrigado pelo carinho com a Guaíba, comigo pessoalmente, com o Contraponto mais uma vez. Que conclusões dá pra gente tirar e principalmente que mensagem passar para as pessoas que estão nos acompanhando? Muito obrigado, doutora. Bom, Fabiano, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, assim, é sempre um prazer participar e é sempre uma troca tão rica e eu sinto que eu saio aprendendo muito de cada programa, assim. Eu acho que o Contraponto oferece um serviço de muita qualidade também para as pessoas que estão ouvindo, né? Obrigado, graças a vocês. Porque hoje a gente falou de coisas muito importantes, né? De várias esferas do que é se relacionar com outras pessoas. Porque a gente circulou um pouco sobre divórcio, sobre relacionamento com os filhos, sobre feminicídio. Então foram temas densos, pesados, né? E o que eu penso, assim, não existe uma receita de bolo, uma coisa que vai funcionar para todo mundo, mas acredito que existem algumas coisas que são essenciais. Eu acredito que a gente nunca vai estar bem num relacionamento se a gente não estiver bem com a gente.
né? Se a gente não se dispõe a se ouvir, a nos dar nosso próprio tempo, respeitar o nosso ritmo, né? A gente nunca vai conseguir, então, estar 100% ali com uma outra pessoa, com sua família, com seus filhos, com seus amigos, né? Então, eu acho que, assim, realmente, poder parar um pouco, botar o pé no freio, né? Respirar, poder entender o que está acontecendo, não se exigir demais nesse momento, poder pegar essa experiência da hiperconvivência com outras pessoas, ou então de como os relacionamentos têm se dado de maneira muito mais virtual, e pegar isso como um aprendizado que a gente possa levar para depois desse período, né? Porque eu acho que a gente pode sair muito mais conhecedores de nós mesmos, e a partir disso a gente poder ser muito mais flexível, muito mais tolerante em relação a outra pessoa, né? Poder admitir que nós sim temos sentimentos que são complexos, eles não vêm de uma vez, eu não vou sentir agora alegria, depois tristeza, depois ansiedade, eu posso sentir isso tudo junto, né? E isso pode ser uma confusão dentro da cabeça das pessoas, mas entender que sim, eu sou um ser social, sou um ser que sente, e tudo bem sentir tanta coisa complexa, e não se exige tanto, né? E a partir do momento que tu não te exige tanto, que tu é bondoso contigo mesmo, tu consegue estar melhor ali num relacionamento com outras pessoas. Obrigado, doutora. Volte sempre ao nosso programa. Daqui a pouco também você volta para passar nas redes sociais e tudo mais. Aliás, muito legal. A minha psicóloga me disse, né? Minha psicóloga disse que. Disse que é muito bom. Achei muito legal o Instagram, muito bacana. Obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Débora Coelho, psicoterapeuta. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Uma honra recebê-la. Espero que tenha gostado dessa estreia com a gente aqui. Muito obrigado. Sim, gostei muito. Te agradeço, Fabiano, e aos colegas, porque quebraram a minha rotina da manhã, né? Pude fazer algo que eu gosto muito, que é conversar com pessoas e aprender também. Então, obrigada pela experiência. E vou sair daqui também pensando várias outras coisas que, né, vocês me fizeram associar. Bueno. Eu penso que é fundamental a gente, e vou repetir o que eu falei antes, a gente ter cuidado conosco para ter cuidado com o outro. Isso para nós mulheres é essencial, porque nós aprendemos a ter cuidado com o outro. E quanto mais, né, pessoas somos responsáveis, menos cuidamos de nós mesmas. Então, cuidar de si pode ser reservar uma hora, um espaço do dia para fazer algo que gosta, né, para não estar em convívio um com o outro, se é um casal ou se é uma família. Assim como eu vou passar um exercício que ele é bem prático, que é o exercício da autoempatia. Tá uma confusão ao redor, a vontade é sair correndo de casa. Não dá, né, gente? Não dá. O que a gente faz? A gente sai da cena do conflito, vai para um lugar tranquilo e se oferece empatia. Respira, como disse a Sabrina, né? O que está acontecendo comigo? Que sentimento é esse? O que eu estou precisando? E voltar para a cena mais calma, né? Eu acho que a calma é o antídoto para o nosso tensionamento, buscar calma dentro de si e tentar reorganizar a situação, né? Assim como também para qualquer conversa que eu vou ter. Qual é a minha intenção nessa conversa? Eu quero brigar? Eu quero deixar o clima mais pesado? Então, acho que esses exercícios de consciência, que a colega Ana fala de regulação emocional, com toda certeza, concordo contigo, eles seriam aí os nossos, acho que as nossas molas, né? O que eu utilizo, o que eu recomendo. Então, cuidado consigo para ter cuidado com o outro. Muito obrigado, doutora. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Vai sobrar um tempinho aqui, porque todos foram extremamente disciplinados nos tempos finais aqui. Vai dar tempo. Muito obrigado, doutora Ana Luísa Camusato, chefe da psiquiatria da Santa Casa aqui em Porto Alegre. Uma honra recebê-la. Espero que tenha gostado também dessa sua estreia conosco aqui no Contraponto da Rádio Guaíba. Muito obrigado. Volte sempre, doutora. Que considerações a senhora traz para a gente nesse final de programa? Bom,
Em primeiro lugar, também, Fabiana, eu quero agradecer o convite, foi muito enriquecedor, agradecer aos colegas, várias ideias que vão surgindo, e relações fazem isso, né? A gente aprende, a gente cresce, e talvez essa dica fique também, né? Que a gente aproveite agora essa época da pandemia para aprender com os outros, né? Se eu pudesse sintetizar nesse tempo, eu acho que a gente tem um tempo para paciência e para compreensão, certo? Além de ouvir a si mesmo, como todos falaram, é um tempo de paciência e compreensão, de mais paciência e mais compreensão, né? E de que nos relacionamentos a gente escute, de fato, a gente preste atenção no outro, de fato, a gente se coloque no lugar, né? Também podendo se permitir sentir, como os outros colegas já falaram. E eu queria acrescentar uma outra coisa também, de que isso tem sido visto, que nessas épocas, assim, algo muito bom também é uma questão altruísta, de a gente de alguma forma se sentir generoso com os outros, participar de alguma atividade que envolva ajudar a mais alguém. Além de tudo que a gente falou, eu acho que isso também seria uma mensagem que acho que é importante colocar, porque isso nos faz nos sentirmos melhor. De alguma forma eu me senti útil e fazendo algo de bem para outra pessoa, seja do meu relacionamento íntimo, de casa, seja à distância de alguma forma, isso também vai me fazer sentir melhor e também vai fazer com que eu esteja melhor para as minhas relações de casa. Legal, doutora, muito obrigado, muito bem-vinda. Sobrou bastante tempo ainda, nós temos mais exatos 8 minutos de programa. Exato, 8 minutos, então dá para passar mais 2 minutos para cada um de nós. Aliás, 1 minuto e meio para sobrar 1 minutinho para mim, só para eu encerrar, para passarem as redes sociais e uma frasezinha impactante para a gente fechar o programa. Frasezinha não, né? Uma frasezona para fechar o programa para quem está em casa, às vezes desesperançoso e que não está pensando que tudo isso vai passar, porque vai passar. Para a grande maioria avassaladora, isso vai passar e nós estaremos logo, mesmo que com um normal diferente por bastante tempo, nós estaremos recomeçando as nossas atividades. Doutor Rogério Cardoso, por favor, doutor. Redes sociais e tudo mais. Eu vou insistir numa questão que a gente já falou, mas que, como repetição, termina talvez ajudando a fixar, né? Nós temos que aprender, nós como seres humanos, não vivemos mais numa selva porque usamos a nossa inteligência, a nossa capacidade para hoje viver numa cidade com os custos que temos de viver numa cidade, né? Com os confortos que temos de viver numa cidade. Bom, essa é uma situação que nos pegou completamente de surpresa, todos nós, né? Mesmo aqueles que estudam fenômenos biológicos e esperavam algo assim, e que vinham alertando que isso poderia acontecer, não foram suficientemente enfáticos, ou nós não fomos sensíveis a ouvi-los, portanto fomos pegos de surpresa. Bom, passado o momento da surpresa, já passou, né? Nós já caímos na real, né? Não dá mais para negar a realidade. Bom, então, o que a gente pode fazer para aprender? Observar, ficar atentos, ouvir o que os outros estão dizendo, fazer uma seleção do que está sendo dito. Tem muita gente por aí dizendo coisas inadequadas, né? Tem muita fake news informando e apavorando desnecessariamente. Então, acho que esse é um momento assim de ouvir, prestar atenção, aprender e, como foi dito aqui, aproveitar desse relacionamento, esses aprendizados. Essa era a minha mensagem final, que estou repetindo o que já foi dito, mas que talvez tenha esse valor por ser repetição. Rede social, doutores? Rogério Cardoso. Facebook, Instagram, onde? Não, eu sou jurássico nessas coisas. Tá bom, então. Obrigado, doutor, volte sempre. Doutora Sabrina Menger. Bom, eu acho que só também para acrescentar e complementar o que o Rogério vinha dizendo, né? Eu acho que é um tempo de empatia com a gente e com o outro, né? Um exercício dessa capacidade,
né, de poder ser compreensivo consigo mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, né, e tomar isso como uma aprendizagem e levar com a gente porque a gente realmente vai ter uma sociedade diferente depois dessa pandemia, né, porque eu acho que vem como uma grande mudança de estilo de vida para todo mundo, né, e mudanças geram mudanças, se a gente está disposto a aprender com isso e crescer junto com isso, né, acho que todo mundo sai ganhando. Então fica assim, né, a empatia, né, com a gente e com o outro. E a rede social? Bom, já deu spoiler, né, lá no Instagram, @minha psicóloga disse que, né. Minha psicóloga disse que é muito bacana, curti muito o nome. Obrigado, volte sempre, viu, doutora Sabrina Menger. Obrigada. Doutora Débora Coelho, redes sociais, contatos? Sim, bueno. Empatos, de empatia, é o nome da nossa clínica. Então, empatos com TH. Tem site, nós temos nas redes sociais também. Tem bastante material que a gente está produzindo para esse momento em especial. E o meu mantra que eu compartilho é um dia por vez e aquilo que for possível. Eu coloquei até na minha geladeira. Meus filhos já riem de mim. Um dia por vez. E aquilo que for possível. E aquilo que for possível. Legal. Obrigado, doutora. Volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado, doutora Ana Luísa Camozato, chefe da psiquiatria da Santa Casa. Muito obrigado pelo carinho. E os endereços, as redes sociais, doutora? Vamos lá. Primeiro eu também queria deixar isso, assim, acho que um dia por vez, o que for possível, muito interessante, enfim, é realmente isso, né, que a gente possa fazer, é normal, não está normal nesse momento. E um outro pensamento que eu acho que a gente precisa pensar, assim, que se tomar de conhecimento para estudo, antes de vir toda essa pandemia, embora agora as redes, as mídias estão nos favorecendo muito para a gente poder se manter conectado, todos já tinham um certo, assim, incômodo com as mídias, porque aparentemente elas estavam substituindo os relacionamentos. Então a gente viu um casal no restaurante, ao invés de estar falando, eles estavam cada um no seu celular, né, enfim, para falar entre outros, assim. Eu acho que a gente vai ter muito beijo e abraço daqui a uns tempos de volta, e que talvez isso também esteja servindo para que quando tudo isso normalizar, sem desconsiderar toda a importância das mídias, que isto terá um outro valor, a gente poder se enxergar muito mais, a gente poder se aproximar. Então isso tudo talvez sairá também de lucro com essa situação tão difícil. Das redes sociais, enfim, nós temos todos os da Santa Casa. A Santa Casa também está tendo um atendimento para os funcionários que estão com situações relacionadas à pandemia, de poder ajudá-los, assim, os profissionais da saúde, todos, então, os sites da Santa Casa. Temos também os da universidade, ufixpa.edu.br, e, enfim, eu também queria colocar o site da clínica, não por propaganda, mas por uma questão de que tem muita questão de idoso, tá? Chama Clínica da Memória, tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook, onde tem várias dicas para essa população que de alguma forma fica um pouco mais escanteada nesse processo e que acho que é a mais penalizada nisso, enfim. Então tem vários materiais lá, se vocês acharem interessante, Clínica da Memória, Clínica da Memória, onde tem material educativo que acho que pode valer a pena. E muito obrigada de novo de ter participado e aprendido aí com vocês, pessoal. Eu só queria deixar um aviso de utilidade pública também, que acho que é importante. O ambulatório de SUS da Santa Casa está aberto para os pacientes que precisarem de atendimento de saúde mental, certo? Os de convênios também, nessa época que as pessoas não estão procurando por receio, acho que é importante deixar isso salientado e bem claro que está aberto total para que se as pessoas quiserem procurar, tá? Muito obrigado, doutora Ana Luísa Camozato, chefe da psiquiatria da Santa Casa, doutora Débora Coelho, psicoterapeuta, doutor Rogério Cardoso, psiquiatra, e doutora Sabrina Menger, psicólogo.